noite, queridos irmãos em Cristo. Sejam bem-vindos a essa casa de oração. Se sintam acolhidos e abraçados por nosso Mestre Jesus. Hoje eu trouxe para nossa reflexão o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mais especificamente, eu vou falar de família, o porquê é unida e como é escolhida. Peço licença para ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior, que as aproximou. Daí vem que, falando de alguém cujo caráter, gostos e habilidades nenhuma semelhança apresentam com seus parentes mais próximos, se costuma dizer que não é da família. Dizendo isso, enuncia uma verdade mais profunda do que supõe. Então a gente vai trabalhar especificamente, nesse trechinho aí, e entender o porquê disso, porque a gente tem mais familiaridade com certas pessoas, outra gente já tem mais dificuldade, Por que disso num lar, Aqui devemos atribuir a afeição e o bom entendimento que se verifica em pessoas da mesma família. Esses sentimentos parecem revelar a existência de uma simpatia interior que os uniu em vidas passadas e as mantém ligadas no presente, decorrente da afinidade de gostos. Então, muitas vezes a gente está reunido numa mesma família e a gente tem afinidades com um e com outros não, Por que a gente tem afinidades com aquelas pessoas, Justamente porque a gente já viveu em vidas anteriores com ela, E devido a interesses, gostos, que nem ele fala, coisas similares, a gente acabou unindo de novo, E isso é uma forma que Deus Pai, faz com que nós ajudamos os outros, dentro da nossa família no progresso espiritual, E a ausência de afinidades entre familiares, o que revela, que naquele grupo estão reunidos estranhos uns aos outros, muitas vezes juntos pela primeira vez, sem relação de vidas passadas, Então muitas vezes tem pessoas que, como uma forma de progresso para alguns espíritos, eles veem famílias mais evoluídas, ou como uma prova, veem em famílias mais atrasadas, Então essa parte faz com que o espírito ele se desenvolva, ou aprendendo com aqueles que são bons, ou testando a sua bondade, a sua sabedoria no meio daquelas pessoas que não são assim tão boas, com que eles não se afinem. Muitas vezes pode ser também por dívidas no passado, De repente ele fez algum mal para determinada família, E aí ele, como um inimigo, ou como uma prova de amor, ele vem ajudar aquela família, Então os verdadeiros laços são do espírito e não o da carne, e não da matéria, Algumas questões, do Livro dos Espíritos para nossa reflexão. Então eu vou falar do Livro dos Espíritos, Na verdade, foi a primeira obra que Kardec codificou, Porque, na verdade, ele não escreveu nada, Os espíritos de luz ditaram para ele, E ele organizou essas ideias, Então, o primeiro livro que saiu, que todos os outros livros da doutrina são baseados, é o Livro dos Espíritos, Ele traz uma base da doutrina, e ele é trabalhado de que forma? De perguntas e respostas, Então, Kardec fazia as perguntas, e os espíritos, em diversos lugares respondiam para ele, E ele, com base na uniformidade dessas perguntas, ele pegou e colocou elas dessa maneira, E aí a gente vai ver alguns trechinhos, e eu vou explicando à medida que eu for lendo, Depois for vendo as perguntas e respostas, e a gente vai perceber, E aí começa a primeira pergunta, que é Deus, Deus é a inteligência
É a primeira fonte, é Deus a inteligência suprema, desculpa, fonte primeira de todas as coisas, né? Então essa é a primeira pergunta que Kardec faz para os espíritos de luz, né? Então agora vamos falar da parte de família, né? Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Ou seja, né, o que Kardec está fazendo? Está perguntando se além da matéria, que é do corpo, os pais eles doam uma parte da sua alma para os seus filhos, né? Ou não, e vão só dar lições de moral que vão trazer proveito para os seus filhos, né? Então vamos ver a resposta, né? Dão-lhe apenas a vida animal, ou seja, eles só fornecem o corpo, pois a alma é indivisível. Um pai ignorante pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Então, pais inteligentes podem ter filhos ignorantes. Então, por isso é a razão, porque a alma não vem dos pais, né? A alma, ela, como na nossa visão espírita, ela é anterior devido às vidas passadas, né? Outra pergunta: uma vez que temos tido muitas vidas, a nossa parentela vai além da vida atual? Vai além da que a vida atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas vidas anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que existe entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos, né? Então às vezes a gente vê alguma pessoa, né, e parece que conhece aquela pessoa, né? E por que disso? Porque realmente a gente conhece em vidas anteriores, né? Nessa vida atual a gente não lembra, mas tem simpatias anteriores, né, com a relação entre pessoas, né, que nunca se viram, né, e tem aquela afinidade grande, né? Então isso se explica, né, por essas questões, né? O Espiritismo explica por nossas vidas anteriores que tivemos contato com essas pessoas, né? Outra pergunta: algumas pessoas a doutrina de diversas vidas se afigura como destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Na verdade, ela não. Aqui está falando que a existência de várias vidas faz uma destruição dos laços de família, né? E aqui, que ele explica na pergunta, não é bem assim. Ela os une e não destrói os laços de família. Fundando-se, o parentesco em vidas anteriores, menos frágeis, são os laços existentes entre os membros da mesma família. Ou seja, se você tem relações anteriores, esses laços são mais fortes. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, portanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar alguém que está preso pelo laço de consanguinidade em outra vida passada. Ou seja, né, você nunca sabe quem está do seu lado, né, se você teve relação ou não com essa pessoa, né, em vidas anteriores, né, se você já teve, né, então você não sabe se essa pessoa, esse vizinho seu, né, ou o servo, né, foi algum parente seu. Então a gente deve respeitar todos, né, como gostaria de ser respeitado, né? E aí tem uma fórmula para a gente melhorar a nossa vida em sociedade, né? Nosso lar é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Da nossa caminhada, da nossa jornada, aprendendo com aqueles que estão lá, né? Qual seria uma fórmula para melhorar essa vida, né? Então, a gente vai falar aqui dos ensinamentos do espírito de André Luiz, né? No livro Sinal Verde, escrito por Chico Xavier. O André Luiz, na visão espírita, né? Ele narra vários fatos do plano espiritual, da sua vivência lá, né? Tanto que quem quiser ter um pouquinho mais
de interesse de saber, tem livros, tem filmes, até O Nosso Lar, né, que é um filme, que ele conta a primeira existência dele, né, a vivência dele no plano espiritual, né, quando ele saiu do umbral, que seria nosso inferno, né, depois de muito sofrimento, e começou a receber os seus primeiros ensinamentos da vida espiritual. Então ele tem uma série de livros que foram psicografados, escritos, né, por Chico, nosso grande Chico Xavier, que trouxe tantos ensinamentos, né? E aqui ele traz esse ensinamento importante, né? Para a gente poder tratar as pessoas que estão no nosso lar, como a gente trata, né? Fora, né? Muitas vezes a gente chega recalcado, trata todo mundo bem, nossos chefes, as pessoas do nosso ambiente de trabalho, né, os clientes, né? E aí chega em casa, chuta o balde, né? Trata todo mundo mal, né? Fala, estive guardando todo esse sentimento. Então, se a gente procurar se tratar da mesma forma, pelo menos que a gente trata os outros de fora, no nosso de casa, vocês veriam como isso seria importante, né? A gente vê que aquele lema, gentileza gera gentileza, né? Se nós agimos com maneira gentis com nossos familiares, né, a gente receberia de volta essa gentileza também, né? Então é um ponto muito importante isso, né, que o André Luiz fala, né? E a gente esquece, né, disso daí, né? E outra coisa que ele também fala que é muito importante, né? Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de podermos escutar com segurança as aulas da Bíblia. Mesmo que a gente esteja num ponto de estourar, a gente ouve aqueles que estão, né? Qual que é a grande vantagem, né? A alegria de poder ter ajudado alguém a expor o seu problema, né? E aprender com o que o outro falou, né? Então essas são duas grandes lições importantes, né? Então a gente procurar chegar em casa, né? Tratar bem aquelas pessoas que estão em casa, né? E a gente não sabe também se elas tiveram um dia difícil. A gente trabalha fora, mas muitas vezes a nossa esposa, né, tá lá em casa, teve dificuldades com nossos filhos, né? Teve um dia também cheio, né? Então às vezes quer conversar e aí a gente não quer saber de nada. Então vamos aprender a ouvir, vamos aprender a tratar os outros como gostaríamos que tratasse a gente, né? Jesus, ele trouxe essa grande e importante lição para nós, né? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vamos tratar o outro como gostaríamos de ser tratado, né? Você vê que tão grande ensinamento Jesus reuniu, né? E que muitas vezes a gente esquece, né, de fazer, só espera dos outros e não faz a nossa parte. Então vamos fazer nossa parte sem esperar dos outros, né? E agora vamos ler um outro trechinho, né, do Evangelho para a gente continuar nossas lições, né? A afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem nesse mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais, ou seja, aquelas relações que a gente tem de maneira material, né? Pessoas que a gente não tem afinidade, que a gente se uniu e não tem nada, né? Mesmo membros familiares, para que a gente vai se reunir, né? A gente não busca pessoas que têm os mesmos interesses que nós, os mesmos gostos, as mesmas afeições, e isso não muda quando a gente, né, a gente desencarna, a gente morre, né? Então a gente vai buscar isso daí como uma forma de progresso, né? E Deus deixa pessoas muitas vezes, por isso que os laços de família eles são mais fortes por isso, porque Deus permite que a gente se aproxime dessas pessoas que nos ajudem a crescer, que tenham os mesmos interesses, os mesmos gostos, né? Então ele na sua bondade deixa a gente próximo, apesar de ter algum outro aqui na família que não é, e do que eu expliquei, né? Às vezes é questão de aprendizado, às vezes questão da nossa própria evolução, que a gente está devendo para a pessoa, então vamos se lembrar disso antes de maltratar nossos familiares, principalmente aqueles que a gente tem mais dificuldade, né? A rigor, a família é uma instituição social
que compreende indivíduos ligados entre si por laços de sangue, né? Então, a família, institucionalmente, né? Então, a gente se une pelos laços de sangue, né? A formação da família tem como a finalidade educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico, né? Como eu disse, muitas vezes nós podemos ser companheiros que em outras existências nós prejudicamos, né? Então vamos ter todos esses aí, né? Da atenção, amor, do mesmo jeito, tratar os filhos da mesma maneira, apesar de a gente ter mais afinidade com um com o outro, né? Lembrar que eles são companheiros de jornada, né? Que eles estão ali juntos para a gente crescer e ajudar eles a crescerem, né? Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque ele continua no plano espiritual. Porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro da base das diversas vidas, né? Então, como em diversas vidas nós podemos ser homens, mulheres, então vamos respeitar cada um o nosso papel de homem, papel de mulher, né? Porque todos teremos oportunidade de tanto ser homem quanto mulheres, né? Jesus, pelo que fala também, né? Ele teve essas existências, tanto como homens como mulher, e ele evoluiu em dois sentidos. Então ele tinha características masculinas, mas mesmo assim ele tinha um amor que as mães têm pelos seus filhos, né? Então sabia repreender, né, com amor. Então Jesus é uma prova, né? É o Espírito maior que veio na Terra, modelo para a gente seguir, né? Nas nossas lições, nos nossos aprendizados, né? As afeições reais dos espíritos sobrevivem à destruição do corpo, nutrindo cada vez mais as mútuas afinidades. Assim vemos família que adotam a eliminação quase total da vida particular. Atenção, ou seja, também a gente não pode, né, viver naquele ciclo de família. Como eu disse, pode ser que de repente alguém próximo de nós fosse parte da nossa família. E a gente vai viver egoisticamente em nosso ciclo, né? Só dando atenção para os nossos familiares, para as pessoas mais próximas, né? Então nem 8 nem 80, né? Nem tratar muito mal a família, nem se apegar e só tratar bem a família. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre esse daí, né? E não exigir da nossa própria familiar, não, eu trato ele bem, eu quero que ele trate. Jesus mesmo ensinou, né? Que a nossa mão direita não veja a esquerda, né? Que a gente não pode esperar do nosso familiar o mesmo tratamento que a gente dá para ele. Então muitas vezes a gente está ali com um inimigo de outras vidas, né? Que a gente maltratou muito, então a gente trata com amor e espera o amor dele também, né? Então não pode, a gente tem que fazer as coisas sem esperar, que nem Jesus fazia, né? Ele nos amou sem esperar retorno nenhum, né? Ele deu o seu melhor, até se sacrificou na cruz, né? Então as pequenas contrariedades, as pequenas dificuldades na nossa família a gente deve relevar, né? Então os laços de família são formados com base em fidelidade, amor, respeito e dedicação que perdurarão por toda a eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos em nossa união usufruem de indivisível felicidade por estar junto trabalhando para a nossa evolução, né? Quantas pessoas unidas pelo único móvel do interesse, que elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e o céu. Ou seja, os laços materiais são destruídos. Os laços espirituais, eles continuam, né? Então a gente vai contar uma historinha para finalizar, chamada de Estranha no Lar. Então revela isso daí, né? Que ela tinha uma filha que era muito revoltada, muito brava, né? Porque ela tinha um sacrifício intenso e ela se sentia presa naquele lar, né?
o pai tinha falecido, a mãe era epilética, os irmãos eram pequenininhos, não podiam trabalhar, então ela era a rima do lar. E reclamava muito, não aceitava essa condição e sentia-se presa, como se tivesse dívidas com aquela família. Então, ela não largava, né? E não podia casar, não podia ter, e ficou revoltada. Um dia ela foi no centro, né? E um colega deu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo para ela. E, mais um livro, vou deixar jogar. De repente, despretensiosamente, sem nenhum motivo, abriu numa página, como se as coisas acontecessem por acaso. O benfeitor dela estava ali, né? Orientando ela a ler aquele pedaço, né? E ela leu Causas das Aflições, né? A causa das aflições, né, no Evangelho, ele fala, né, da questão de muitas vezes a gente ter débitos com dívidas passadas com pessoas da nossa família, né? As aflições não são, pela visão espírita, não são só causadas nessa vida, mas em outras vidas. E a gente tem débitos com essa vida, né? E aí ela começou a entender o papel dela, né? Começou a tratar melhor a mãe, os irmãos, a mãe, o amor, o carinho que ela deu, né? E melhorou das crises, os irmãos estudaram e começaram a pretender ajudar. Então você vê que é uma atitude dela, né, como a gente ensinou, de chegar no nosso lar, tratar as pessoas bem, né? Você vê que tem esse reflexo grande na própria vida da família, né? Então aí a família, ela, gentileza gerou gentileza, e ela, através desses ensinamentos, pôde aproveitar melhor, né? E ter uma vida mais fácil com a família, sendo ajudada e também ajudando, né? Muita paz, amor e luz, boa semana a todos e que Jesus o acompanhe hoje e sempre. E vamos refletir sobre esses ensinamentos, vamos procurar ouvir mais nossa família, tratar mais nossa família, mas não se restringir somente à nossa família, porque a família nossa é universal. Não se esqueçam disso. Boa reflexão a todos.